Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. Semana decisiva para a continuidade ou não do processo de impeachment da presidente Dilma. Em Brasília, uma guerra entre quem apoia e quem se opõe ao impedimento da petista. O balcão de negócios, de emendas e de promessas funciona a toda, sem ilusões, dos dois lados. Vazamento de áudio do vice-presidente Michel Temer, em que ele antecipa um discurso vitorioso como já suposto presidente, aumentou o jogo de pressão. Como esse cenário pode repercutir em Minas? Terra, é bom lembrar, da presidente Dilma e estado governado por um petista. No perde-ganha da eleição municipal de outubro, quem sai na frente? Cena Política convidou deputados dos principais partidos para esse debate. Deputado Bonifácio Mourão, líder do PSDB, advogado eleito para o 6º mandato de deputado estadual. Foi relator da Constituinte Mineira e 2 vezes prefeito de Governador Valadares. Liderou a bancada governista durante o governo Antônio Anastasia. E o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, deputado Cristiano Silveira, graduado em Filosofia e pós-graduado em Planejamento. Primeiro mandato de deputado. Iniciou a carreira política como líder estudantil. Foi também convidado um representante do PMDB para o debate. Um convite de última hora do governador Fernando Pimentel para uma conversa com os PMDBistas na cidade administrativa impediu a presença dele. Quero começar o debate com o deputado Bonifácio Mourão, mas antes eu quero colocar uma questão para você. Pimentel chamou os PMDBistas lá na cidade administrativa, era uma última tentativa de convencimento em relação ao impeachment. Eu sei que deputado estadual não vota lá em cima, mas deputado anda em par, né? Em par. Tem uma tentativa de conversar com o PMDB aqui de Minas na questão do impeachment, você acha que é por aí? Olá, Barroso, obrigado pela oportunidade do debate. Cumprimentar aqui o colega de Assembleia, deputado Bonifácio Mourão, liderança respeitada, diga-se de passagem, na nossa casa. O esforço tem que ser até o último minuto, né? Na política, o que nós temos que fazer a todo momento é o esforço do convencimento. Como nós temos uma relação extremamente positiva com o PMDB em Minas Gerais, na relação na base do governo, tenho certeza que o governador também, no seu papel de liderança, apoiador da presidenta Dilma, tem tentado construir um ambiente aí do impedimento do golpe, né? Na última hora, nos últimos dias, é preciso trabalho dos dois lados. Deputado Bonifácio Mourão, eu não acredito muito em pesquisa de opinião. A gente tem exemplos aí de pesquisas muito frágeis. A gente acredita desacreditando um pouco. Aí eu lembro aqui do Instituto Paraná, que na eleição, no final da disputa de governo aqui em Minas, deu um resultado que não tinha nada a ver com o que aconteceu depois. Esses dias aí eu fiquei sabendo lá que esse mesmo Instituto Paraná colocou o Renan Filho como o melhor governador do país. Parece brincadeira, né? É brincadeira. Mas saiu uma pesquisa aí do Instituto Datafolha que mostra que 61% dos brasileiros, segundo o corpo da pesquisa, querem a saída da presidente Dilma. 58% querem a saída, o impeachment do vice-presidente Michel Temer. Um empate técnico, né? 2 pontos percentuais, para lá e para cá, dá um empate técnico. E 78% dos brasileiros querem a cassação do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. No seu entender, como deputado e tudo, a gente está repercutindo isso aqui em Minas, no seu entender, a Câmara dos Deputados, com uma maioria de deputados com investigações por corrupção, por lavagem de dinheiro, e Eduardo Cunha, também com muitos e vários processos, até do governo da Suíça, tem processo contra ele. Há condições, assim, de essa Câmara fazer esse impeachment da presidente Dilma no sentido de idoneidade?
Primeiro eu quero dar boa noite a você, Carlos Barroso, a você. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer Também é meu Cristiano. colega Cristiano Silveira, muito jovem, que já vem mostrando toda a sua lucidez, conhecimento nos debates, na sua atividade na Assembleia Legislativa. Olha, eu acho que a Câmara, o cenário é esse que você abordou aí. Você não acredita muito em pesquisa, tem suas razões, mas a situação é esta mesmo. Infelizmente, a maioria, ou boa parte dos políticos não está bem credenciada a votar e a julgar. Mas é o Congresso que nós temos. Este Congresso é que está, no momento, a partir da Câmara, a Câmara está votando a admissibilidade do impeachment. Admissibilidade ou não. A Câmara tem esta atribuição. Que depois vai para o Senado. E o Senado tem a atribuição de julgamento. Então a Câmara está votando. Não é hora de discutir se os deputados têm ou não têm condições morais, intelectuais e assim por diante. É o Congresso, é a Câmara que o povo brasileiro elegeu. Então o povo brasileiro escolheu, todos aqueles que estão lá são escolhidos e eleitos pelo povo brasileiro. Então eles é que estão processando para efeito de cassação através de um processo denominado impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, tem respaldo legal para tanto. Quanto ao mérito do impeachment, ao longo dos debates, com certeza, iremos discutir aqui. Eu queria passar a discussão para o Cristiano, que eu tento trabalhar aqui jornalisticamente em cima da linha da navalha, que não pode nem cair para lá nem para cá, né? Tem essa colocação aí desse perfil da Câmara dos Deputados, que está agora, né, julgando esse impeachment da presidente Dilma. E é bom falar que a presidente Dilma, contra ela, não existe nenhum crime conhecido de colocar dinheiro no bolso, corrupção, conhecido, né? Lavagem de dinheiro, não existe nada disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um processo aí político no país, o processo do Petrolão, por exemplo, foi talvez a maior corrupção, o maior processo de corrupção que já houve nesse país. E eu te pergunto, só aquele Pedro Barusco, eu sempre gosto de falar isso, que era o terceiro ou quarto escalão lá na Petrobras, colocou de corrupção 100 milhões de reais declarados no bolso. 360 milhões hoje, 350 milhões de reais hoje. Mas eu te pergunto, se a presidente conseguir passar por esse processo de impeachment, ela terá condição realmente de governar com todas essas coisas que estão aí? Bom, Barroso, eu acho que... Eu queria comentar também a pergunta feita ao Mourão. Eu acho que o Congresso que nós temos lá hoje, e Mourão tem razão, é o que nós temos, são os que foram eleitos. Mas eu me sinto no direito de emitir uma opinião sobre o trabalho que esse Congresso vem fazendo. E, na minha opinião, é horroroso. As pautas são as pautas mais conservadoras, são pautas ultrapassadas, na minha opinião, conseguem às vezes remeter a Congresso que nós tivemos lá no século XVII. Eu falo, 17, você voltou muito, hein? Falo na condição também de presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Redução da idade penal, flexibilização de estatuto de desarmamento, terceirização, enfim. Eu tenho muitas considerações sobre esse Congresso que nós temos lá hoje. A sua representação, que é a presidência, então nem se fale, né? O presidente que conduz, então, todo esse processo do impedimento da presidenta Dilma é réu do Supremo Tribunal, né? Então, a gente precisa também deixar isso claro. O homem que mentiu numa comissão que tem contas no exterior. A presidenta Dilma não tem conta no exterior e a gente tem que começar a balizar um pouco por aí. Se for possível construir os votos necessários para barrar o impedimento, é o primeiro sinal de que o governo já consegue acertar na reconstrução da sua base política, da sua base. Mas há muita dúvida sobre essa possibilidade de governabilidade do governo Dilma, que desde o primeiro dia desse segundo mandato tem uma crise, até antes, né? Hoje nós temos um elemento novo. Eu acho que o nosso governo pecou muito na chamada articulação política, né? Confesso que eu não vejo na presidenta o talento para uma boa articulação política. Mas agora você traz esse presidente Lula, né, que indicado por ela para assumir a Casa Civil, para cumprir o papel, então, da articulação política. O Lula, com a sua credibilidade construída nos mandatos que dispõe, tem total condição de fazer e cumprir esse papel. Então, ele tem uma credibilidade a ser apresentada, né? Ele tem uma gordura para queimar para fazer essa negociação com os partidos que querem resolver os problemas do Brasil, né? Tem gente torcendo por quanto pior, melhor. Né? Tem gente que acha que é o seguinte, que quanto pior o Brasil estiver do ponto de vista político e econômico, é melhor para os seus interesses mais específicos de poder.
Há aqueles não, que acho que ainda querem ajudar o Brasil a sair da crise, querem ajudar o país a superar todos os problemas. E você tem razão, eu não tenho nada que pesa contra a presidente Dilma do ponto de vista de desonestidade. É uma mulher honesta, né? Uma frase que eu vi essa semana é o quê? Que uma mulher honesta poderá pagar por mais de 300 deputados que têm seus nomes envolvidos em listas ou são investigados pelos órgãos do Judiciário, de Segurança, enfim, Polícia Federal, Ministério Público. Então, o problema todo é esse. As pessoas têm que entender o seguinte, que a questão da Lava Jato não se confunde com o processo de impeachment. O processo de impeachment que lá tramita é pelas chamadas pedaladas fiscais, não é pela corrupção, então, denunciada na Petrobras, que, diga-se de passagem, não começou no governo da presidenta Dilma. E isso, lamentavelmente, vem há décadas ocorrendo no nosso país. A corrupção, lamentavelmente, vem há décadas corroendo o nosso país. O deputado, a sua base é jurídica. Você foi relator da Constituinte Mineira. Inclusive, é até bom denotar isso, que durante a Constituinte Mineira, ele recebeu lá um jovem advogado para ser o assessor dele, e esse advogado que se tornou governador, Antônio Anastasia. É um trabalho jurídico aí que veio desde então. Mas como, com essa base jurídica sua, a presidente Dilma pode ser julgada sem crime de responsabilidade propriamente dito? Eu vou responder a sua pergunta, mas eu quero também fazer algumas considerações. Sim, sobre aqui é um a fala debate, do aqui é um deputado debate. Cristiano Silveira. Inclusive, se algum quiser falar também, quando o outro estiver falando, é um debate. Fazer uma parte. É uma parte. Mas olha aqui. Não precisa de fazer. A primeira questão jurídica. O impeachment tem base na Constituição Federal, artigos 51 e 52. O artigo 51 diz respeito à admissibilidade e o 52 mais sobre o julgamento, que é ao alcance do Senado Federal. Então, quando se fala em golpe, golpe, a meu ver, é uma frase construída pelo PT, ensaiada pelo PT e repetida de papagaio por todos os petistas, deputados petistas e assim por diante. Que eu estou repetindo. O não Cristiano é golpe. está nesse papagaio? Eu não sei, eu estou dizendo que esta é a verdade. Então, o que está acontecendo? O impeachment é previsto como processo nos artigos 51 e 52 da Constituição Federal, e isso não sou eu, Mourão, que está falando, não. Eu estou repetindo o que vários ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram. Mas é uma grande controvérsia Celso Melo, jurídica, né? Carmen Lúcia e assim vários outros ministros mais respeitados do Supremo já disseram, e eles estabeleceram o rito do impeachment. O impeachment é previsto na Constituição Federal, é previsto na Lei 1079 de 1950, o rito já foi traçado, está sendo obedecido. Então, golpe é quando se quer derrubar uma pessoa de um cargo, seja presidente, governador ou não, ilegalmente. E não há nada ilegal. Por que não há nada ilegal? Porque ela, a presidente Dilma Rousseff, cometeu crimes de responsabilidade. Não foi só um crime, não. Foram vários. E esses crimes estão sendo... Mas estão tipificados? Estão tipificados. Esses crimes estão previstos na lei do impeachment, que é a Lei 1079. A Constituição Federal fala quando há crime de responsabilidade. E quem define o crime? É a Lei 1079. Eles estão tipificados também na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela fez? Ela, através de decreto, ela suplementou o orçamento em bilhões, mais de 50 bilhões de reais. E, além disso, ela fez as chamadas pedaladas fiscais. O que é isso? Ela pegou o dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, em bilhões e bilhões, e colocou para pagar Bolsa Família e assim por diante. Mas não é só isso. Eu queria só te perguntar isso aqui, porque, como eu digo aqui, eu fico aqui fazendo o papel de um pouco de advogado do diabo. Não sou advogado, não. Mas eu jogando para lá e para cá, né? Para ficar no meio do fio da navalha. Certo. Como prefeito, 2 vezes governador Valadares, o Bonifácio Mourão fez pedaladas fiscais? Não, absolutamente. Não? Eu cumpria rigorosamente a lei orgânica do município e obedecia à lei orçamentária. E ela, exatamente em desobediência à lei orçamentária, fugindo ao equilíbrio indispensável entre poderes traçados por Montesquieu, ela desrespeitou os poderes da Câmara, do Congresso, e ela, através de decretos, suplementou o orçamento. Não pode acontecer isso. Cada poder tem a sua atribuição. Aquela atribuição ali era do Congresso e não dela. Mas eu quero, além dos problemas jurídicos, técnicos que eu estou falando aqui, existem também os problemas políticos.
Quais são os problemas políticos? Por exemplo, o deputado Cristiano Silveira falou que ele admite que ela não tem habilidade política suficiente para dialogar com o Congresso, mas que o Lula entrando vai resolver. Primeira pergunta, o Lula vai entrar? Será que o Supremo Tribunal Federal vai admitir que o Lula seja ministro? Sabendo que toda a imprensa nacional divulgou o diálogo da Dilma com o Lula, ela mandando aquele recadinho, mandando o termo de posse através de um portador. Inclusive, o próprio Sérgio Moro pediu escusas sobre a divulgação daquele... mas ela mandou, né? ela mandou um... Não foi uma atitude juridicamente correta, não. Segundo ele, né? Ele pediu escusas. Você me permite terminar o meu raciocínio, como você permitiu, deputado, eu vou terminar. Ela mandou uma comunicação para o Lula, o termo de posse, falando para ele usar se necessário. Caso ele não pudesse a este posse. se necessário, o que é isso? Aquilo ali era para evitar uma prisão iminente. O Brasil inteiro sabe disso. Não é fazer o brasileiro de bobo. Não tem sentido isso. Então, primeira questão é... Essa suspeita ficou assim. Segunda questão. Ele está sob júdice. O Supremo Tribunal ainda não decidiu se ele poderá ser ministro. A questão é o próprio Procurador-Geral da República, Procurador-Geral Janot, Rodrigo Janot, ele já mudou a sua interpretação. Ele entendeu que o Lula não tem condições de tomar posse como ministro por causa dessas questões. Eu tenho que fazer agora um intervalo, eu volto com você. É só um pequeno intervalo e Cena Política volta em instantes. Cena Política prossegue debatendo a repercussão do impeachment aqui em Minas Gerais. O deputado Cristiano, ele falou a questão do Lula, que o Lula entraria como salvador da pátria lá no governo Dilma, que, convenhamos, tem tido muitos percalços políticos e dificuldades políticas. Mas ele tem esse impedimento hoje, ainda hoje, que traz essa história do áudio. No seu entender, Lula consegue reconstruir alguma coisa em termos do governo Dilma? Vamos combinar com o telespectador. Primeiro, nós vamos explicar o golpe. E aí eu vou dizer para o Mourão o seguinte, que o papagaio não fala só golpe, golpe, golpe. O papagaio melhorou a frase. A frase é: impeachment sem crime é golpe. Por que nós estamos dizendo isso? Primeiro, evidente, a Constituição prevê o impeachment. Quais são os ritos do impeachment? Agora, ela não fala que você tem que impeachment, você tem que retirar um presidente por causa de baixa popularidade ou por inabilidade política. Necessariamente, eu não acho que esse seria o caminho para uma democracia que quer se dizer uma democracia forte, consolidada. Na minha opinião, se a gente começa a tirar para o presidente o momento que a gente quer, aí vira republiqueta de bananas. É isso que eu tenho dito. Então, vamos lá. Qual que é o crime da presidenta Dilma? O crime da presidenta Dilma, que, segundo o deputado Mourão, que ela cometeu, é um crime de manejamento de orçamento. Retirou dinheiro da Caixa Econômica para pagar o Bolsa Família, programa social que cuida de milhares e milhões de pobres do nosso país. Mas a manobra que a presidenta Dilma fez, ela tem que ir para a prestação de contas, que tem que ser apresentada na comissão mista do Congresso e depois ainda ser votada pelo Senado. Isso não ocorreu. As contas da presidenta Dilma não foram reprovadas pelo Congresso para que pudesse ter um entendimento de que houve irregularidade nesse sentido. Então há, na minha opinião, uma questão extremamente política, e o ex-presidente Fernando Henrique do PSDB também apertado em responder essas questões, disse: não, mas nem todo impeachment é jurídico, às vezes é político também. E eu não acho que cabe nesse momento, aí sim, é um golpe. Sabe por que é golpe? Não é igual o golpe militar de 64, é um golpe civil, patrocinado pelos grandes veículos de comunicação. Gente, quem assiste televisão, o espectador que está nos assistindo aqui, liga no Bom Dia Brasil para ele ver. É Mau Dia Brasil, parece que o país acabou e os caras, você assiste o Jornal da Noite, como é que chama aquele jornal lá da Globo, do final da noite? William Vac dá notícia quando o trem é ruim para o governo, e dá notícia rindo assim, ó, tá ruim para o governo, vai cair. Então, é um negócio pernicioso. Há atores poderosos que não admitem mais um governo de esquerda, popular e democrático que querem destabilizar o governo. Isso está muito claro e colocado. Tá cheio de golpista. O Michel Temer gravando agora, voltando ao deputado Carlos. Não, Barroso, eu preciso dizer isso. O Michel Temer já gravando áudio, ensaiando o discurso de posse.
Ver se tem cabimento no negócio. E vou dizer mais, Moro, você sabe, o Michel Temer, junto com o Eduardo Cunha e Companhia Limitada, esse mesmo Eduardo Cunha que eu falei que tem conta no exterior, é esse Eduardo Cunha que tem mais de 70% do povo que é aquele casca fora, que acha que ele deveria sair fora. O que vai acontecer se a Dilma sai? O Temer assume a presidência e o Cunha vira vice-presidente. Nesse sentido, o Cunha se livra das acusações. E você, meu amigo, que quer ver o Cunha fora, você que é a favor do impeachment, vai ajudar a salvar o Cunha. É isso que vai acontecer. Não, mas ele não se livra das acusações, não. Se livra porque ele está respondendo a condição de deputado. Se ele passa para a condição de sucessor, ele está... Para vice também se aplica como presidente? Não, discordo dele. É? Não. Por quê? Ele continua como presidente da Câmara enquanto não for cassado. Ninguém está aqui defendendo Cunha, eu estou falando sobre a parte jurídica. O presidente da Câmara é automaticamente vice-presidente da República na falta do vice. Mas ele não perde o cargo. Ele não está imbuído como vice. Mas, aí, não, de mas jeito nenhum, eu diferente do Mourão, não tenho dúvida que na linha o Temer não se mantém. Não, olha aqui. Primeiro, nós não estamos discutindo a situação do Temer no momento. O Temer, é preciso deixar bem claro isso aqui, o Temer foi escolhido pela Dilma Rousseff para ser seu vice. Foi ela que escolheu, nos 2 mandatos. Agora ele não serve mais. Agora, é uma colocação boa. Não foi o PSDB que escolheu. Não, foi ela, foi Dilma que escolheu nos 2 mandatos e ela, a Dilma escolheu o PMDB, o PMDB escolheu o Temer. Pois é, mas a Dilma não tem concordou, escolha dentro do Lula PMDB. apoiou e assim por diante. O que nós não podemos esquecer é que a Constituição é clara. Ela admite o impeachment e fala em crimes de responsabilidade. Agora ele está dizendo que não fala só em golpe mais, fala quando há crime. E há os crimes. Eu já citei aqui. Mas não foi julgado ainda, não foi aprovado, votado no Congresso, Moro, nem na Comissão Mista de Orçamento. E as contas precisam ser votadas na Comissão Mista e depois no plenário do Senado. Mas o crime de responsabilidade, o Congresso não precisa esperar isso, não. Ele é muito claro quando fala que pode processar. Então é conveniência, porque isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu no Brasil. É uma conveniência momentânea, então. Não, aconteceu. O impeachment do Collor já foi votado, todo mundo sabe disso. Outra situação muito mais leve. Todo mundo sabe por causa disso. Eu digo você impeachment o presidente por manobra e orçamento sem que tenha passado pela comissão do orçamento e pelo pleno do Senado. Isso nunca ocorreu. Tá bom. Agora, a palavra da comigo, você me permite falar então. É uma discussão interessante, mas parece que as opiniões vão ficar cada uma balizada aqui e outra lá, né? Se a Dilma, presidente Dilma, devolveu o dinheiro em final agora em 2015, 50 bilhões de reais das pedaços. Se ela devolveu, por que ela devolveu? É porque estava errado, porque ela fez errado, foi aprovado pelo Congresso. Isso não tem dúvida nenhuma. E precisa acrescentar mais uma coisa. Eu acho que o deputado Cristiano Silveira, eu entendo, eu vejo que ele é um deputado inteligente, mas não tem defesa. Não só a questão dos crimes de responsabilidade fiscal, mas ele falou aí também que a questão do petrolão, da economia do Brasil, da inflação, do desemprego, não tem nada com isso. Tem sim, tem a ver. O Congresso, a Câmara e o Senado, eles têm que votar a parte jurídica e a parte política, porque eles representam a vontade do povo brasileiro e a vontade de mais de 80%, quase 90% do povo brasileiro é a mudança. É tirar a Dilma do governo, o povo não aguenta mais. Esta é a grande verdade. Depois eu quero voltar essa discussão até aqui para Minas Gerais, essa repercussão efetiva aqui em Minas Gerais de tudo isso. Mas para encerrar essa questão de Brasília, como é que os deputados veem essa questão desse grande balcão de negócio que virou essa questão do impeachment? Que eu disse ali, sem ilusões, não é o balcão de negócio só de um lado. Por exemplo, em defesa do impeachment, houve publicação dos grandes jornais pela Fiesp de 15 páginas de jornal. Isso é muito dinheiro que está rolando aí, né? Houve financiamento de manifestações e hoje o governo distribuindo 6 bilhões de reais lá no Congresso. Então eu acho que o balcão está para todos os lados. Sua opinião sobre isso e a sua? Eu acho lamentável, triste sobre todos os lados, inclusive a revista Veja, e aqui eu quero dizer que o deputado Cristiano Silveira repetiu o que o PT vem falando. O PT tem mania de pôr culpa na imprensa. Não é por aí. Procura defender a Dilma, falar aí também que a Dilma é uma presidente honesta, e eu não sei bem não poria minha mão no fogo não.
Aquela questão da Passadinha, ela era presidente do conselho, a venda da Passadinha, ela sabia de tudo aquilo aí. Não é, se ela não soubesse, ela está igual o Lula. Eu não sei, não tenho coisa, negando tudo. Não é bem por aí. Cristiano. Ela tem os seus problemas. Só para responder, concluir, né? Completar a resposta à pergunta que você fez, eu lamento o balcão de negócio, mas a revista Veja trouxe na capa, esta última revista Veja, Dilma em liquidação, últimos ministérios, quem disputa? Poxa, isso é lamentável, ver uma situação tão dramática, ministérios e cargos, o José Sarney, para conseguir os 5 anos no governo, fez a mesma coisa. O Fernando Henrique Cardoso, para conseguir a reeleição, 200 mil para cada deputado. Parece que esse balcão é uma prática... Um erro não justifica o outro. A gente não pode, porque erraram no passado, vamos errar mais que erraram no passado. Não é por aí. Então, Cristiano, não, mas aí, distribuindo 6 bilhões de emendas, fazendo uma boa parte das emendas impositivas, a maioria das emendas impositivas e a tradição pagar emenda. Não estou dizendo que deveria ser assim, não. Eu acho que o parlamento deveria cumprir o seu papel de legislar e fiscalizar e se limitar. Lamentavelmente, criou-se essa cultura pela desconfiguração do papel do legislativo, lamentavelmente é desconfigurado, o cidadão não tem a compreensão clara do papel do legislador, e a maioria dos legisladores não ajuda, porque tem muita gente que chega lá também e não dá conta do recado, e aí acaba ficando dentro nesse, não, eu te libero uma emenda e você vai lá e vota comigo. Isso é ruim, concordo com o Mourão, mas... O PT não está inaugurando isso, porque aí foi muito bem lembrado, a reeleição do Fernando Henrique foi comprada. 200 mil reais para cada deputado. E sucessivamente outros que passaram. A gente sabe como hoje eles falam também que está sendo comprado. Aí está dizendo assim, não, parece que não tem prova disso. O problema da Lava Jato, do Petrolão. O que está sendo investigado? Empresas que têm contrato com a Petrobras, que doaram para campanhas eleitorais, primeiramente do PT. Porque aí está dizendo o seguinte, foi condicionado, o PT fez contrato com essas empresas sobre a condição delas doarem na campanha. Ora, sendo assim, então como que essas empresas doaram tanto ou mais para, por exemplo, o PSDB para a campanha do Aécio Neves, doaram para o PMDB, doaram para o PDT, partidos da oposição? Tem alguma coisa errada aí, velho? Então, quer dizer, o dia... Não é bem assim, a empresa que tem um contrato, Mourão, com a Petrobras, doa para o PT dinheiro da corrupção. Ela doa para o PSDB, é o dinheiro da Criança Esperança, é dinheiro do beneficente. Não. Nós temos que estabelecer os limites. Se comprovar que alguém condicionou o contrato a pagamento e coisa de campanha, tudo bem, mas não se trata disso. E vai além. Aí agora começam as delações das grandes empresas. Nós temos aí gente do PSDB, do PMDB, do PT e de vários partidos nas listas. Por exemplo, do Odebrecht, o Moro vaza tudo, mas essa o Moro não vazou, né? Porque, não sei por quê. Porque o mistério essa o Moro não vazou. Então, assim... Pois é, tá vendo? Pondo culpa até no juiz Moro. Até o PT, a imprensa é culpada, o Moro ficou encantado, Mourão. O Moro foi picado pela mosca azul. A culpa no juiz daqui, tenha paciência. O Moro errou, o Moro se desculpou, o Moro foi lá para o Supremo e disse, eu errei aqui no vazamento seletivo, condição coercitiva do presidente Lula desnecessária condição coercitiva do presidente Lula. Cristiano. A escusa que o Moro pediu, a revista Veja, não foi esta, não foi a revista Veja. Você está confundindo, não foi desse Você jeito. citou a revista Veja, eu te faço um convite. Veja o site da Veja, abriu hoje. A pesquisa feita nas redes sociais e na internet sobre a popularidade do Moro. E olha que nós não temos a imprensa do nosso lado. Despencou. O grau de confiança na ação e na condição que o juiz Moro tem conduzido os processos. Está hoje no site da Abril, a pesquisa foi feita. Ele não me permite falar, se você permite, eu vou falar. Não, responda. Eu quero pode debate. responder, porque eu não está permitindo. Eu estou te... Não é por aí. Deixa o deputado falar. O juiz Sérgio Moro é atualmente respeitado no Brasil inteiro. Se ele entra no avião, ele é aplaudido no avião. Por quê? Porque o povo brasileiro estava sedento de justiça. O japonês da Federal era também. Dá licença. O povo brasileiro estava sedento de justiça. Ele é um juiz competente e corajoso. Quando nós falamos aqui em corrupção, nunca houve na história desse país, e essa frase quem gosta de falar é Lula, nunca houve um índice de corrupção tão elevado. Em tantos e tantos bilhões e bilhões de reais. Quando Otávio Azevedo, diretor-presidente da Andrade Gutierrez, ele denunciou foi o Dilma. O dinheiro que a Dilma recebeu na campanha de 2014 da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, presidente, denunciou, foi Dilma, não falou nada do PSDB, não. Foi utilizado, ele recebeu o dinheiro e utilizou na campanha de forma indecorosa, com propina. Isso quem falou foi o diretor da Andrade Gutierrez, sou eu que estou falando. Ele não falou que o PSDB fez isso, não falou. E nem tinha condições, porque quem estava no governo era Dilma e as empresas tinham interesse em servir ao governo e não à oposição. Quando eu fui chamado para participar do debate
TV Minas, aí, em meados dessa semana, eu sou aqui da TV, mas me chamaram para ser debatedor lá no Palavra Cruzada. É um programa muito interessante. Aqui a gente é uma mídia que não exclui as outras mídias, a gente fala bem das outras mídias também, entende? Lá na TV da Rede Minas, o debate muito bom de Palavra Cruzada, e a apresentadora falou uma frase do pai dela, que eu achei interessantíssimo. Já falei aqui, vou repetir, que ela fala que em termos de partidos e corrupção aqui no Brasil, não é um balaio de gato, não, é um balaio de caranguejo. Você puxa um caranguejo e os outros vêm um agarradinho no outro, vem todos os caranguejos. Isso é lamentável, né? Mas, Barroso, infelizmente, são todos, sem exceção, Pois até o PSOL que entrou aí já teve caso. Mas agora está muito pior, o volume muito pior, isso não tem dúvida nenhuma, o pobre sabe disso. Procuradores federais já disseram, no governo do PT criou-se um ambiente para investigação. No governo do PT, a Polícia Federal passou a ter autonomia, inclusive contra nós mesmos. No governo do PT, procurador não engaveta. Você está vendo o que o Janot está fazendo, igual fazia no governo do Fernando Henrique. No governo do PT, criou-se leis como a Lei da Transparência, a Controladoria Geral da União e vários outros mecanismos de controle. O que está acontecendo hoje é que está se apurando como nunca apurou e sangrando na própria carne do governo. Antigamente engavetava, não podia. Petrolão, me parece que o Fernando Henrique sabia na época do governo dele que tinha rolo na Petrobras, falando, não vou mexer com esse trem não. Então como é que é? A gente tem que... Gente, olha só, o problema da corrupção não é só de um partido, o problema da corrupção não é só de um ou de outro político, não aconteceu somente nesse governo, as pessoas sabem disso. É por isso que a narrativa do PSDB está errado, e aí apesar da gente saber que pesquisa é retrato de momento, mas hoje a Folha de São Paulo mostra. Aécio Neves, então, acabou de ser de uma eleição apertada, né? Poderia ter vencido a Dilma, não sei como é que ele perdeu, despenca. A Dilma não mereceria, não? Tá com... Por que porque o povo queria mudança, 70% do povo queria mudança e votou na Dilma como continuidade. Então o Aécio despencou e o presidente Lula volta a liderar as pesquisas. O que isso significa? Não dá para brincar com a inteligência das pessoas, o povo sabe o que está acontecendo. Bom, o povo sabe, o pessoal não pode brincar. Só conclui que eu tenho que fazer o intervalo. Pois é, mas você acabou de dizer que não acredita nas pesquisas e com razão. Como é que pode um processado na iminência de ser preso, como é o caso do Lula, estar em primeiro lugar na pesquisa? Não tem nenhum fundamento isso. Ele está para baixo da Marina, do Aécio Neves, até do Ciro Gomes, as pesquisas têm demonstrado isso, e com toda a razão. O que nós queremos deixar bem claro é o seguinte, ninguém aqui é a favor de corrupção. Sempre houve corrupção, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora, a corrupção nos governos... No Brasil é endêmica, né? Nos governos do PT... é a maior da história de todos os tempos, disparada e super lamentável. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos querendo que o Brasil faça a mudança, que vote o impeachment, que tire a Dilma do governo, que tenhamos um novo, se renove as esperanças nesse país, se readquira a produção e a geração de emprego nesse país. Só de se abrir o impeachment, o dólar já caiu. Caiu para 3,49. A esperança do povo aumentou. Quando essa mulher sair da presidência, a esperança vai aumentar muito mais. O Brasil tem condições de reanimar, renascem as esperanças, e isso que nós estamos buscando. Vamos dar ao Cristiano aqui o direito depois nós fazemos o intervalo. Estou me avisando, no governo do PT, de uma maneira pontual. Tá? No governo do PT foi o governo que mais se investigou. Do regime militar, então, que tinha de corrupção, vocês não acreditam. A gente fica assim, podia voltar ao regime militar lá, não podia era falar e nem denunciar. Foi um trem horroroso, você tinha que fazer na metáfora, né? Cair à tarde, feito um viaduto, bêbado trajando luto. Gente, o problema da corrupção é histórico e foi grave. Eu não vou nem falar da venda da Vale do Rio Doce, que ali para mim também o negócio foi bruto. Quando o Mourão fala que o dólar está caindo, sabe o que significa? Que querem voltar ao poder somente aqueles operadores do mercado que ganharam muito dinheiro nos últimos anos e voltam a marginalizar os mais pobres que tiveram vez no nosso governo. É a sinalização do mercado para a sua preferência de governo. Então você, meu amigo, você é trabalhador, fica atento. Vamos fazer mais um intervalo, Cena Política, volta já já. Segue Cena Política nesse terceiro bloco, debatendo a crise com um olhar aqui em Minas, o impeachment com um olhar aqui em Minas, com presença dos líderes de bancada, deputado Bonifácio Mourão, do PSDB, e o deputado Cristiano Silveira, do PT. Começando com o deputado Mourão. Hoje houve um indiciamento pela Polícia Federal do governador Pimentel em 3
3 itens aí. A crise chegou aqui também com investigações sobre o governador, o que não é novidade, porque são muitos e dezenas de políticos no país sendo investigados, centenas de políticos sendo investigados. Mas eu queria a sua repercussão. Esse impeachment, nós temos um governo aqui com uma aliança PT-PMDB. Infelizmente o PMDB não pôde comparecer aqui ao debate. Qual que seria, no seu entender, pensando aí para frente, sem futurologia, qual seria essa repercussão desse processo do impeachment aqui em Minas com essa condição do governo existente? Tá, para chegar aqui e voltar para Minas, e nós precisamos mesmo voltar para Minas, eu gostaria só de dizer o seguinte: só de haver o processo de impeachment já é um desgaste enorme para o governo do PT, o governo da Dilma Rousseff, aí já o desgaste já existe. Muito bem. Se passar o impeachment, o povo brasileiro fica aliviado, renasce as esperanças, como eu falei aqui. Se não passar, o que vai acontecer? Um governo praticamente morto, como está este, seria um morto andando à procura de uma cova. O que pode acontecer é exatamente isso, um governo morto andando. Esta é a realidade lamentável do que está acontecendo no Brasil. Com referência ao governo Pimentel, toda hora tem uma notícia nova sobre questões de irregularidades no governo do estado de Minas Gerais. Agora tem essas novas aí, do indiciamento da Polícia Federal ao governo Pimentel. Esse indiciamento, com certeza, vai resultar numa denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Pimentel. Vá dizer, a sujeira que está lá no governo federal já está vindo há bem tempo e já vai aumentando e vem a passos rápidos para Minas Gerais. Cristiano, isso é lamentável para nós e nós vamos ter que examinar com mais profundidade essa questão. E essa discussão aqui, voltando para Minas, mas antes eu queria dizer que ali foi passado para mim o resultado lá da comissão do 65, né? Do impeachment, que foram 38 votos pró e 27 contra. Esse placar esperado? Além da expectativa, bem além. A expectativa era empate, quase empate técnico. Foi muito acima. Não, acho que não era. Não era. Era. Como é que você está vendo isso? Esperado. De 65 estava previsto 34 a 31, parece. Esperado. A gente já sabia que seria difícil barrar a continuidade do processo na comissão. Agora, o que é lamentável é que metade dos membros da comissão são investigados por crime e são aqueles que estão julgando uma presidenta que não é investigada por crime. Muito bem, então vamos voltar à questão aqui de Minas. Como é que você está vendo essa repercussão do impeachment, dadas essas situações aqui no Estado? Qual é a sua avaliação aqui sobre Minas? Não, nós temos duas questões distintas. Eu acho que o processo que está em curso no Brasil, ele, de certa forma, não contaminou, por exemplo, as relações nossas do PT com o PMDB e a base do governo. Os partidos compõem a base. O governador Fernando Pimentel tem muita consciência das suas ações, dos seus atos. No momento oportuno, o governador dará todas as explicações, como já fez diversas vezes, responderá de maneira muito tranquila e tenho certeza que provará que é inocente. Claro que no Brasil virou moda investigar só gente do PT, né? Como o governador Fernando Pimentel é do PT, vamos investigar também o governador Dilma, Pimentel. Me surgiu aqui uma dúvida que eu queria perguntá-lo. Se a presidente Dilma vier a sofrer o impedimento, o suposto impeachment, você acha que o governador vai conseguir manter aquela maioria que ele tem hoje muito favorável na Assembleia Legislativa? Eu acredito muito, se a gente estiver falando do PMDB, que é o nosso partido parceiro, eu tenho muita tranquilidade em falar dos companheiros do PMDB. Eu acredito que eles sabem do tamanho da responsabilidade com Minas Gerais, com o projeto de governo que foi vitorioso, do qual eles também patrocinaram junto conosco. Então, eu acredito que é um partido muito responsável e não haveria essa contaminação. Não haveria uma debandada, não? Não creio nisso. Eu acho que aqui nós temos uma dinâmica muito própria. Minas Gerais tem uma cultura política muito específica, então eu acho que aqui nós teríamos que resolver mais o nosso para casa. Que é o maior partido aqui de Minas, sem dúvida, indubitavelmente, me desculpe usar essa palavra, é o PL, Palácio da Liberdade, onde está o exemplo do poder, que é ali na Praça da Liberdade. O Bonifácio Mourão foi líder do governo, Anastasia, ampla maioria na Assembleia Legislativa.
governo tucano. Agora o PT, ampla maioria. Quer dizer, não importa quem está ocupando o Palácio da Liberdade e o poder. Importa se está sentado naquela cadeira, né? Essa que é a mística, né? Essa que é a... Não é por aí, né? A questão do PMDB, eu não posso falar pelo PMDB, como o Cristiano também falou que acredita e tudo, não está falando pelo PMDB. Infelizmente, a gente teve essa chamada agora, do deputado. A gente está enxergando, já existe uma dificuldade na convivência do PT com o PMDB lá na Assembleia Legislativa. Isso não tem dúvida nenhuma. A gente já viu discussões fortes, discussões muito, quase que inaceitáveis. Já não estão trocando flores, não? Entre o deputado Rogério Correia, líder, com o deputado Vanderlei Miranda, com o deputado Irã Barbosa e assim por diante, que são da base do governo. Foi preciso, inclusive, do presidente Eli Tarquini, que estava no exercício, o presidente Adal Kleber, mas o vice-presidente que estava no exercício, Eli Tarquini, suspender a reunião por causa de discussão entre eles, da base, aos gritos. Então você acha que é o contrário dele? Aí para frente não está tão bem assim, não. Eu acho que o Cristiano está defendendo o lado certo, ele está defendendo a harmonia, procurando buscar harmonia e não botar gasolina na fogueira. Eu estou buscando o debate. Essa semana foi uma semana importante, de maneira unificado, inclusive com a participação da oposição, diga-se de passagem, eu faço essa justiça. Nós votamos os projetos da educação, 3 projetos importantes, votamos os vetos do governador. Então foi uma semana pacificada na Assembleia. Claro, a oposição cumpriu seu papel, fez as críticas, tentou apresentar as emendas que achava pertinentes e a base do governo cumpriu seu papel, deu o quórum, fez as votações. Acho que relação, e na política não é diferente, tem os momentos de tensionamentos, é natural. E esse é um governo de coalizão, tem vários partidos, várias vertentes, vários entendimentos. Então o que vai acontecer é que em algum momento vai haver mais tensionamento, por qualquer questão que seja, dentro da linha do governo, e há momento que teremos maior tranquilidade. Mas o importante é que hoje, dizendo isso hoje, na data de hoje, nós temos um ambiente de unidade da base do governo. Olha, para terminar esse bloco aqui, e falando em questão de corrupção, lá na cidade onde o deputado foi prefeito 2 vezes, prenderam, estão procurando para prender e perderam, foram suspensos do cargo, foram 8 dos 21 vereadores que pegaram dinheiro para combater a enchente, né? Não foi só isso, não. Lamentavelmente, aconteceu na nossa cidade, Governador Valadares, onde o governo é do PT, aconteceu isso também. 8 vereadores suspensos, o juiz federal já determinou que os suplentes tomassem posse, alguns secretários do governo do PT, empreiteiros e assim por diante. Lamentavelmente, por corrupção. E só pega o PT? Por corrupção. Mas não há acusação contra a prefeita do PT. Não, pois, até porque ela tem foro privilegiado. Não significa ainda que não há nada. Nesse momento é precipitado tentar embutir qualquer eu só aproveitei crime a ou responsabilidade à prefeita. Eu não estou fazendo e nem faria acusação leviana à prefeita. Eu estou dizendo que o governo é do PT, da prefeita do PT, onde está acontecendo em Governador Valadares, na administração do PT. E nós fugimos um pouco ao assunto aqui, à sua pergunta sobre a situação do indiciamento do governador Pimentel pela Polícia Federal, com base em documentos, com base em um processo. E esse indiciamento foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas essa discussão é todo o Brasil. Lá em São Paulo, tucanos merendavam as merendas. É isso que quer dizer. O Morão gosta de frisar assim, governo do PT, do PT, do PT. Eu não estou falando só de um lado, eu estou falando que são todos os lados. O que você está falando é relativo a São Paulo. Sim. Mas você que fez pergunta sobre Minas Gerais. Nós já estamos falando sobre o governo que nós estamos vivendo aqui. Mas aí, Barroso, o Morão tem razão. Estado. Eu não vou falar que o Beto Richa bateu no professor, que matou 2 integrantes do MST, eu não vou falar que o Alckmin, que é do PSDB, toma merenda das crianças. Vamos voltar para Minas Gerais. São todos do PSDB, mas vamos falar de Minas Gerais. Muito bem, então nós vamos falar no próximo bloco, a gente vai falar dessa repercussão política do impeachment aqui em Minas Gerais e as eleições municipais em outubro. Daqui a pouco. Voltamos debatendo esta questão do impeachment, a repercussão em Minas e agora as eleições municipais. Deputado Cristiano, eleições municipais, outubro.
O PT entra na eleição com um processo difícil, quase com a presidente, um suposto impeachment da presidente Dilma, com o governador do estado sofrendo processos, como foi colocado aqui. O partido já entra em desvantagem nessa disputa da Prefeitura de Belo Horizonte? De BH e das demais cidades eu posso comentar, né? Sim, Belo Horizonte, todo o estado. Primeiro é o seguinte, o PT não está acuado. O PT está pronto para ir para a rua, fazer o debate, conversar com as pessoas. Tanto que a campanha municipal será uma grande oportunidade de esclarecer para o povo mineiro, para quem vive nas cidades, o que está acontecendo no país, né? Do que se trata esse processo do golpe contra a presidenta Dilma e contra o nosso governo. Então nós vamos explicar para as pessoas. É evidente também que as eleições municipais têm as suas questões locais, as suas particularidades locais. Então, os sujeitos que estarão liderando o nosso projeto nos municípios, as pessoas, também têm o seu histórico, sua biografia, sua credibilidade, a sua capacidade de poder apresentar as propostas, vai demonstrar a sua preparação para gerenciar caso obtenha o êxito na vitória. Então, isso não nos preocupa. Nós estamos prontos para fazer a disputa no âmbito dos municípios. Teremos candidatos em diversas cidades, orientamos as nossas lideranças a serem candidatos a prefeitos, vice-vereadores, faremos alianças preferencialmente com os partidos da base do governador Fernando Pimentel e também aqui em Belo Horizonte nós temos pré-candidatos. Toda essa discussão, petrolão, impeachment, corrupção, você acha que o PT vai conseguir crescer? Mas vai sobrar para quem? Porque a lista da Odebrecht está os partidos quase tudo. Os partidos do petrolão receberam doações de campanha das mesmas empresas. Vai sobrar para quem? Então, acho que a pergunta nós temos que fazer. O que nós temos que lutar é contra a desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores promovido pela mídia, pela grande imprensa. E volto a dizer, por mais que alguém possa questionar as pesquisas, e aí tem momento que a gente quer dizer que concorda com elas, tem momento que a gente vai dizer que discorda, nós vimos aqui, por exemplo, a desenvoltura do presidente Lula, recuperando a sua condição, inclusive, eleitoral. O pânico que está no nosso país é o seguinte, tem que pegar e tentar pôr o Lula na cadeia. Porque se não pôr o Lula na cadeia, serão mais 4 anos do governo PT, porque volta um candidato forte. Todo mundo sabe disso, as elites não aguentam mais o Lula. Deputado Mourão, então, ele disse que todos os partidos entram em desvantagem, já que todos estariam com denúncias. E qual a sua avaliação do PSDB aqui em Minas? O Cristiano, ele fala, por quê? Porque ele é do PT. Agora eu quero saber o que o povo brasileiro, o povo mineiro vai falar. Eu tenho convicção plena que o povo mineiro e o povo brasileiro vão chegar perto do eleitor, vai perguntar ao eleitor assim, você é candidato de qual partido? PT, não vota em você. Vai ser nesses termos, na cara, não tem dúvida nenhuma. Porque o PT, isso aí eu estou falando, na verdade, que o povo todo sabe. Jamais houve na história do país corrupção tão escandalosa, igual a esta institucional feita pelo PT no governo. Isso não tem dúvida nenhuma. O PT, não adianta, o jus esperneandi é natural usar, é o que o PT está usando. O PT põe culpa no juiz Sérgio Moro, como o deputado Cristiano Silveira está colocando culpa no juiz Sérgio Moro, põe culpa na imprensa de um modo geral. Põe culpa na Polícia Federal, mas o PT mesmo, para ele, não tem culpa nenhuma. É um partido puro, não comete nenhum erro. É o partido das causas sociais. E nas causas sociais, o povo que o Lula, que a Dilma, que protegeu tanto, está sofrendo. Está sofrendo e sofrendo muito. Com o quê? Com 10 milhões de brasileiros desempregados, de um modo geral. Nós temos as empresas em Minas Gerais, só em Minas Gerais, no último mês fecharam mais de 1.000 empresas, numa média de 10 mil empregos que nós estamos perdendo por mês. Agora, voltando assim nas eleições municipais, assim, colocando a contribuição privada, né, o apoio privado está proibido, pelo menos oficialmente. Caixa 2, eu acho que sempre existiu e eu acredito que sempre vai existir, mas agora, nesse processo de denúncias, de investigação, vai ficar mais difícil nessa eleição. Vai ser uma eleição minguada, politicamente os partidos também estão sendo atacados. De uma certa maneira, praticamente todos, está caindo a avaliação dos políticos. Como é que vai ser essa eleição? Responda. Antes de responder, eu preciso também estabelecer o seguinte, não faço cortina de fumaça. É possível que membros do PT tenham cometido erros e tem que pagar, tem que ir para a cadeia. Nós vimos muitos companheiros do PT ir para a cadeia no episódio do Mensalão. E por falar no Mensalão, o pai do Mensalão, ex-governador Eduardo Azeredo, está solto até hoje.
quase prescreveu, né? E por falar nisso, eles falam muito que o presidente Lula... Que a culpa agora é da justiça. A presidenta Dilma ia nomear o Lula para o Lula ter fórum privilegiado. O Azeredo renunciou ao mandato para voltar para a primeira instância, que o negócio ia ficar feio lá no Supremo, que já tinha decisão sobre isso, do mensalão, do PSDB. Outra coisa que nós temos que dizer, do PT investiga todo mundo. Agora pensa, o senador Aécio Neves, citado 5 ou 6 vezes, conta em Lynch, no exterior, sei lá como é que pronuncia, Liechtenstein. E diz que já morreu há muito tempo, diz que já foi julgado. Diz que é para beneficência, que é para fazer caridade, não sei, um negócio assim. Os políticos do PT são investigados, processados, julgados, vai para cadeia. Vai preso, e os políticos dos demais partidos que são denunciados, os mesmos delatores que denunciam o PT, aí o cara sofre processo, denuncia os do PSDB igual o senador Aécio Neves, não acontece nada. Então a justiça... Não acontece nada. Está tudo errado. Morão, só assim. O povo sabe, Morão, você sabe que a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida foi o Aécio ajudar a convocar uma manifestação e ser expulso da manifestação. O povo não é bobo, o povo sabe. Não, isso aí, você agora buliu numa coisa que você não devia ter falado. O pessoal do PT... Agora então, mesmo a senadora Gleisi Hoffmann, ao sair do aeroporto, ela foi vaiada, corrupta, ladrona, uma atrás da outra. O Lula teve que sair do avião, o avião dele entrou no hangar, porque não tinha condições sequer de descer do avião. Os deputados do PT, nos federais, e os senadores e os ministros, não têm condição de andar na rua. O povo não tolera mais. Eu ando na rua de cabeça erguida. Você não devia ter mexido nisso, recordado. O PT está passando vergonha no Brasil. Vamos voltar aqui só para encerrar, que estão me avisando aí que o tempo do debate aqui podia até ser mais, né? Caberia até mais debate. Mas assim, o PSDB, como é que vai para a eleição? Vai ter candidato aqui em Belo Horizonte? Com certeza. Nós estamos trabalhando os nomes, tem vários nomes fortes dentro do PSDB e nós estamos conversando com o prefeito Márcio Lacerda. Vamos fazer uma coligação novamente entre nós do PSDB, governador Aécio Neves, senador Antônio Anastasia, Márcio Lacerda, para lançar e ganhar a Prefeitura de Belo Horizonte, com certeza, e dar continuidade ao grande trabalho que o Márcio Lacerda está fazendo em BH. Só lá vem a Anastasia, está negando que possa ser candidato. O PSDB tem nome? Tem vários nomes. Nome que eu digo para ganhar? Tem. Nós temos o deputado João Leite, que está sendo citado permanentemente, o sargento Rodrigues, que é citado, o Délio Malheiros, que é de outro partido, mas é também do grupo, e alguns outros nomes, alguns secretários do Márcio Lacerda, candidatos que o próprio Márcio Lacerda está lembrando os nomes. Com certeza, o Aécio Neves e Márcio Lacerda estarão sentados juntos e apoiando o mesmo candidato. E no interior... O PSDB está muito bem preparado para ganhar e ganhar bem essas eleições para prefeito, ganhar para governador e ganhar a presidência no futuro com Aécio Neves. Cristiano, e o PT sai, essa aliança com o PMDB vai ser possível nas eleições municipais? Sim, a aliança vai se repetir em várias cidades. Essa aliança, segundo ele colocou, aqui em Belo Horizonte nós achamos que... Aqui em Belo Horizonte nós achamos que os partidos da base do governador têm que ter candidatos. Nós respeitamos as candidaturas dos partidos da base. E o PT terá candidatos. O PT tem bons nomes. O nome do deputado federal Reginaldo Lopes, o deputado mais votado de Minas Gerais. O nome do deputado estadual Rogério Correia. Patrus Ananias, sempre lembrado, foi um grande prefeito em Belo Horizonte, inaugurou uma nova época em Belo Horizonte, os movimentos sociais sabem disso. PT tem nome, PT já governou BH, já fez bem com Pimentel, fez bem com Célio de Castro, fez bem com Patrus, PT sabe governar Belo Horizonte sabe disso. Nas demais cidades teremos candidatos competitivos, o PT estará pronto. E não duvido, o governador Pimentel está bem avaliado. O governador Pimentel, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, e o povo da educação é testemunha disso, sabe que tem feito um governo dentro das condições, dentro dos limites que ele tem vivido, da herança que ele herdou, porque não tinha déficit zero nem choque de gestão, pegou o trem estrambelhado todo. O governador Pimentel tem dado conta. Cita a obra do Pimentel aí. O governador Pimentel fez os fóruns regionais, está ouvindo a população. As obras de Anastasia, eu não vou citar muito, não. Vocês batiam nos professores. Nós estamos cumprindo um acordo com os professores. Professores na cidade administrativa. A obra dele em Minas Gerais. Cuidar dos trabalhadores, cuidar da educação. É a maior obra que alguém no governo pode fazer. Pimentel fez com 1 ano e 3 meses o que eles não fizeram em 20 anos. A gente não bate em professor, a gente não deixa professor sem merenda, a gente não deixa o professor ganhando mixaria, a gente está aposentando o professor, trazendo os professores do concurso público e vamos honrar o piso essa semana vitoriosa para a educação, inclusive com o voto da oposição. Aliás, eu vou enrolando os professores há bem tempo, estava precisando mesmo. O PSDB enrolou os professores há bem tempo. Eu estou precisando de encerrar, porque estão me avisando ali do tempo, se tiver
tivesse até mais tempo, ia continuar com o debate, que o debate é bom, só precisa debater posições muita coisa pra gente falar. contrárias e interessantes de cada um. Agradeço aos dois deputados, muito obrigado, novamente agradecendo e sempre agradecendo quem acompanha Cena Política, que volta na próxima semana com um novo debate e lá, possivelmente, com uma decisão já da Câmara dos Deputados sobre o impeachment ou não da presidente Dilma. Até lá.